Hello everyone, in this video I'm going to speak Portuguese. If you don't understand the language, please click here at the bottom, at your right side, at the proper icon to activate the English subtitles. Boas tardes, irmãos e irmãs de Cristo. Acabei de vir de uma viagem a Roma, a cidade onde encontra-se o Papa, a cidade onde o Império Romano fazia dela o seu centro de poder, e realmente uma cidade em que tinha em mente que antes de morrer tinha aqui a Roma. Já faz alguns anos que eu sonhava em ir a Roma. Portanto, o Senhor deu-me esta oportunidade de realizar esta viagem, porque faz 50 anos este ano do caminho neocatecumenal em Roma, que é um carisma da igreja onde a minha família, incluindo os meus pais, o meu irmão e a família dele, estão inseridos. Vou aqui só contar um bocadinho das minhas férias, os sítios que fui e que recomendo a todos que venham à cidade de Roma. Roma é espetacular, eu adorei Roma. A única coisa que possam as pessoas terem um bocadinho de desgosto é talvez as ruas que têm muito grafite. Mas de resto eu adorei. Também o tráfego é um bocadinho assim, as pessoas a conduzirem lá são um bocadinho agressivas, são um bocadinho aquilo não é fácil conduzir lá. Eu, por mim, teria mesmo dificuldade em adaptar ao como eles conduzem lá. Mas passou-se bem, tivemos dias de chuva, também dias de sol, e eu adorei a Roma. Aqui vou dizer os lugares a que fui e recomendo a vocês, se forem a Roma, para irem a estes lugares. Não podia faltar, fui ao Coliseu, e fui também ao Fórum Romano, que fica mesmo ao lado do Coliseu, que são um sítio onde ainda tem as ruínas da antiga Roma, de há 2000 anos atrás ou mais, portanto deixado pelos imperadores romanos, eram templos pagãos, não? Ainda tem estes restos. É de veras interessante, passei ali 3 horas no meio daquilo tudo. Para quem gosta de história, de coisas assim, tem que ir lá. Depois, ao lado do Fórum Romano, tem a chamada prisão marmotina. A prisão marmotina é a prisão onde São Pedro e São Paulo estiveram presos, não é? Quando foram a Roma a evangelizar. Esta prisão é pequena, a pessoa entra lá, é pequenina, mas está lá, aconteceu algo milagroso lá, quando São Paulo e São Pedro estiveram ali presos. Do chão brotou água, e com essa água São Pedro e São Paulo batizou alguns prisioneiros que acreditaram em Jesus Cristo, na palavra do Senhor. Portanto, está ali, a gente quando entra nessa prisão, vê-se ainda ali o buraco onde brotou a água. Portanto, é um lugar realmente santo. E claro, eu tive que ir lá porque é uma oportunidade espetacular estar ali no mesmo sítio onde os grandes apóstolos São Pedro e São Paulo estiveram ali e realmente fizeram ali um grande acto, que é dar o batismo às outras pessoas. Também mais ao lado, isto é tudo ao pé uns dos outros, tem a chamada Piazza Venezia. Quando se diz piazza, está-se a falar de praças. A gente em Portugal fala-se de praça, a Praça Velha, a Praça, enfim, que é realmente onde tem ali normalmente uma rotunda onde o tráfego anda ali de roda, e normalmente nas piazzas tem coisas giras, tem os cafés, tem monumentos. Essa Piazza Venezia tinha lá um grande museu. Se vocês forem à internet pesquisarem esta piazza, verão um grande monumento, um grande museu. É realmente impressionante as estátuas, as fontes que tem lá. Roma é conhecida por várias fontes de água, não é? Por todo o lado. Portanto, fui a esse lugar e recomendo realmente que as pessoas venham lá. Depois também fui a um parque enorme, com muita vegetação, bancos para sentar, para ter um piquenique. Tem lá uma lagoa também, com um templo de cada uma deles ou qualquer.
Portanto, é realmente interessante. Estive lá com um rapaz a dar palma aos patos. O parque chama-se Vila Borghese. Vocês, se quiserem um dia relaxante em Roma, venham a esse parque. Também, em frente ao Vaticano, tem um castelo chamado Castelo de Santo Ângelo. Também uma estrutura espetacular. Fica mesmo ao lado do rio Tibre. Portanto, tem ali vários pontos. Também uma zona porreira. O rio é um bocadinho sujo, mas é uma vista magnífica. Recomendo que vocês possam ir lá. Como eu disse, frente ao Vaticano. O Vaticano, é claro, não podia-se deixar para trás. O Vaticano deve-se prestar um dia inteiro no Vaticano, e vou dizer porque é a seguir. Depois fui à Capela Sistina, que é dentro do Vaticano, a Capela Sistina, onde, quando não há um Papa, é ali que os cardeais se reúnem, a porta fechada, e ali se faz votações para eleger um Papa. Não é? Também tem aquela pintura de Michelangelo e tudo espetacular. É realmente interessante. Depois também fui às catacumbas. Há várias catacumbas em Roma. Catacumbas é tipo uns cemitérios dos cristãos, portanto, mas subterrâneos, não é? Há vários níveis. Os cristãos enterravam os seus entes queridos, era na altura debaixo do chão, portanto, a vários níveis abaixo do chão. Isto no século II, III, IV, por aí abaixo, era assim que se fazia em Roma. Fui às catacumbas de São Calixto. São Calixto era um Papa, foi Papa, e são as maiores catacumbas. Tem 20 e tal quilómetros só para andar nas catacumbas todas de São Calixto. Anda-se 20 e tal quilómetros, tem 4 níveis ou 5. E é a catacumba que tem 16 papas lá enterrados. Chegou-se até a apelidar este lugar de Pequeno Vaticano. Porque o Vaticano, debaixo da Basílica de São Pedro, tem imensos papas lá enterrados. E, portanto, a seguir à Basílica de São Pedro, estas catacumbas, as catacumbas de São Calixto, é o segundo lugar onde tem mais papas enterrados. Portanto, chamou-se o Pequeno Vaticano. É espetacular. É espetacular como é que naquele tempo as pessoas fizeram aquele... É praticamente um labirinto com tumbas, com coisas... e depois os frescos, as pinturas que faziam nas paredes, não é? Enfim, tem tanta coisa lá. Não passem por Roma sem irem às catacumbas. Também em Itália, em Roma, é conhecido por os gelados. Os gelados são espetaculares. Eu comi um gelado todos os dias, praticamente. Não é? Aquilo é maravilhoso. Não é? É maravilhoso. Recomendo irem à gelataria, a chamada Gelataria de La Palma. É um sítio onde tem 150 sabores de gelado. É uma coisa estrondosa. Também, se quiserem, são amantes de frutas e vegetais, um mercado aberto, público e grande, recomendo ir ao mercado Trionfale. Podem pesquisar isso. Também fui à Escada Santa, um sítio em que, segundo a história, a mãe de Constantino, que foi imperador de Roma, a mãe de Constantino, que é Santa Helena, transferiu os degraus em que Jesus pisou quando recebeu a condenação de Pôncio Pilatos para ser crucificado na cruz. Portanto, ele, ao descer, aqueles degraus ficaram marcados com o seu sangue, e aqueles degraus feitos em mármore na altura, Santa Helena conseguiu transferi-los, portanto, de Jerusalém para Roma, e esses degraus estão lá ao pé da Basílica do Papa, que é a Basílica de São João Latrão. Portanto, também fui a essa Basílica. Muita gente confunde que a Basílica de São Pedro que é a Basílica do Papa, e não é. A Basílica de São Pedro é a maior basílica, está dentro do Vaticano, sim. O Papa utiliza bastante a Basílica de São Pedro, mas o assento do Papa, portanto a sua cadeira, a gente quando diz, por exemplo, a Sé Catedral dos Açores é a Igreja de Angra, não é? Aquela Igreja da Sé. Porquê? Porque está lá a cadeira do Bispo. É aquela igreja, a Igreja da Sé de Angra do Heroísmo, é a igreja do Bispo dos Açores.
A Basílica, também chamada de Arquebasílica, que, portanto tem um nível superior, de São João de Latrão, é a sede do Papa. Aquela igreja é do Papa. Está lá o seu assento, só ele é que se senta ali, e ali o altar. O altar, só o Papa é que celebra a missa quando ele aparece por lá. Portanto, recomendo a irem à Basílica, que é também espetacular. Também fomos à famosa Fonte de Trevi, que é uma fonte enorme, tem muita água, as pessoas atiram moedas, dizem que atirando uma moeda realiza-se o desejo de que a pessoa virá a Roma mais uma vez antes de morrer. Portanto, há essa tipo de superstição. É uma fonte grande, tem uma arquitetura ali, tem um monumento também espetacular. Recomendo realmente irem lá. Também fui à escadaria da Praça de Espanha, que é uma escadaria que vai até dar uma igreja lá em cima. É realmente bonito, tem ali um jardinzinho e tudo. Ao lado desta escadaria também tem o café mais antigo do mundo, que é chamado o Café Greco. O café mais antigo do mundo. Tem lá salas enormes, arte por todo o lado, tem pinturas, esculturas, bustos. Tem, o pessoal serve os clientes de fato e gravata. É realmente espetacular. Igrejas. O que aí visitei a igreja de São Sebastião, que fica ao lado das catacumbas de São Sebastião, que por si fica ao lado das catacumbas de São Calixto, em que tem lá uma relíquia que, segundo dizem, isto foi escrito num livro chamado Actos de Pedro. Portanto, é um livro que não chegou a entrar na Bíblia, porque temos os Atos dos Apóstolos, por exemplo, mas havia um livro chamado Atos de São Pedro. E lá nesses Atos de São Pedro, é dito que São Pedro, quando ia a caminho de Roma, começou a ter medo. Porque ele sabia que, indo para Roma espalhar o Evangelho, ele sabia que era morte certa. Não é? Os imperadores não gostavam do cristianismo. Até ao ponto que ele um dia decidiu ir para trás, para Jerusalém. Ao virar-se para Jerusalém, para ir para Jerusalém, ele vê Jesus Cristo a andar. Tem uma aparição de Jesus Cristo, e Jesus Cristo aparece a andar indo em direção a Roma. E São Pedro diz: Senhor, para onde vais? E Jesus Cristo diz: eu vou para Roma para ser novamente crucificado. E continuou até desaparecer de vista de São Pedro. Ou seja, Jesus Cristo quis ali dizer que ele teria que ir para lá. Era como se ele mesmo, por próprio, fosse para ser crucificado novamente. Aí São Pedro não podia recusar este destino, e depois então voltou outra vez para Roma e realmente depois foi crucificado. E durante esta aparição, quando Jesus parou em frente de São Pedro a dizer: eu vou para Roma para ser novamente crucificado, os pés de Jesus ficaram marcados numa pedra em mármore, e essa pedra está ali dentro desta igreja de São Sebastião. Está lá a relíquia de Jesus, os pés de Jesus marcados no chão. Depois fui à Basílica de Santa Maria Maior, que é também uma basílica espetacular. Tem lá uma relíquia, está lá dentro de uma caixa segura, a madeira da manjedoura de Cristo Jesus menino. A manjedoura é onde ele esteve quando nasceu, está lá um pedaço dessa manjedoura. Também fui à igreja de São Pedro Acorrentado, ou São Pedro em Correntes. Tem lá dentro, também numa caixa, as correntes de São Pedro, quando ele esteve preso em Jerusalém. Vocês podem ver este episódio nos Atos dos Apóstolos. Depois fui ao Panteão, que era um templo pagão, está lá bem no ar, bem, como é que se diz, não tem nada assim danificado. É um templo assim todo redondo, assim por dentro, e esse templo converteu-se em uma igreja católica. Em vez de pôr tudo para o chão, como foi dada à igreja por um imperador, a igreja decidiu não pôr aquilo para o chão, transformou aquilo numa casa portanto, de Deus, uma igreja. Também fui à Santa Maria da Conceição dos Capuchinhos. Lá dentro tem uma cripta em que há
ossos dos frades que morreram naquele convento ali dos Capuchinhos. E portanto, como não havia espaço, não havia muita terra para sepultar toda a gente, então decidiu tirar os ossos e pôr ali em disposição. Mas depois fizeram quase como arte, fizeram várias coisas colocaram os ossos de maneira que se fizesse assim uns desenhos, umas coisas, o design está a borrer. Portanto, é realmente impressionante de ver aqueles ossos todos ali em exposição. Isto é só para quem tem estômago para isso, claro. Pronto, já eram estas as igrejas que eu visitei. Agora, recomendações, sugestões, dicas, advertências e avisos. Bem, quando vocês forem a Roma, não façam como eu, que eu não comprei o Roma Pass, o passe de Roma. O que é que isto consiste? Consiste em é um cartãozinho que pode-se andar no metro, nos autocarros, quantas vezes a pessoa quiser, portanto é ilimitado as viagens, durante um certo período de tempo. Há um passe de 24 horas, 48, 72 e de 7 dias. Portanto, quando se forem a Roma por 3 dias, comprem o passe de 72 horas. Se forem a Roma por 7 dias, comprem o Roma Pass de 7 dias. Não é? Vocês vão andar tanto que é recomendável terem esse passe para não terem preocupação em comprar bilhetes, isto e aquilo. E assim, porque um bilhete só é 1,5€, estamos a falar de 2018, 1,5€, e aquele passe dá para fazer tudo o que a pessoa quiser, metros, autocarro, não sei o quê, mas só tem uma duração de 100 minutos, 1h30 praticamente. Portanto, depois de 1h30 já não vale. Enquanto que aquele passe pode-se fazer tudo o que a pessoa quiser, não é? Durante um certo período de tempo. Recomendo comprarem o Roma Pass, ok? Se forem a Roma, comprem isso. Comprem também os bilhetes online. Porque estou a falar não dos bilhetes Roma Pass, isso vocês também podem fazer online, mas estou a falar de bilhetes, por exemplo, de ir ao Museu do Vaticano, ou de uma igreja, ou de um destino qualquer. Comprem as coisas online. Porque se forem lá a Roma para irem para a fila para comprar bilhetes, vocês vão esperar horas. São filas enormes. Roma é uma cidade bastante turística. Se vocês terem os bilhetes online consigo, vocês podem passar à frente à fila. Aquilo praticamente há duas filas. Por exemplo, no Vaticano, para ir para o Museu do Vaticano, tem duas filas. Uma enorme que estende quilómetros quase, e uma pequenina. E uma pequenina de 50 metros talvez. Portanto, se a pessoa se tiver bilhetes, vai para aquela fila pequenina, espera talvez só meia hora e está dentro do Museu do Vaticano. Foi o que eu fiz. Comprei os bilhetes todos online para não ter que esperar 2 horas em fila. Não é? Portanto, para tudo, para o Coliseu, para o Vaticano, enfim, para o Fórum Romano, há sempre 2 linhas. Tenham atenção a isso. Se forem a Roma, vocês vão ver 2 linhas. A mais pequena, aqueles que tiverem bilhetes, e uma maior, aqueles que estão à espera de comprar bilhete. Comprem os bilhetes online para evitarem longas esperas em sítios mais famosos. Outra coisa, no primeiro domingo do mês, o Coliseu e o Fórum Romano, e há outros sítios, por exemplo, há vários museus, que estão abertos ao público de graça. Não é preciso pagar nada. Portanto, se forem ao Coliseu, venham no primeiro domingo de mês. Não sei se vão ter a oportunidade para, se forem a Roma, terem essa data escolhida, mas tenham atenção a isso. Recomendo a vocês voltarem cedo. Porquê? Porque Roma tem tanta coisa para ver, devem voltarem cedo para verem tudo com calma, terem tempo para apreciarem tudo. Vão para os sítios cedo, ou seja, meia hora ou 1 hora antes de abrirem. Porquê? Porque as pessoas já vão para lá cedo para terem primeiro lugar na fila, para terem a oportunidade de seguirem sempre mais cedo para dentro. Recomendo que experimentem comida italiana. Há pessoal que vai para Roma e não quer experimentar muita coisa.
fazem sempre umas chances, umas coisas. Não, eu recomendo a comida italiana, é uma comida boa, um bocadinho mais cara que em Portugal, mas a pizza e as outras massas é espetacular. Comi lá também peixe, entre outros pratos. Vocês têm que experimentar a comida italiana, é espetacular. Os pratos são servidos um bocadinho diferentes, porque a gente está acostumado em Portugal a querem um bife com batata, um bife com arroz, vêm sempre assim todos juntos. Não, em Roma é tudo separado. Encomenda-se um prato só de carne, só vem um prato de carne. A seguir tem-se encomendar à parte um prato de arroz, ou de batata, ou de salada. Portanto, e no fim sai um bocadinho caro, porque o preço é diferente. Mas escolhendo bem, indo bem aos sítios, às ruas certas, não venham muito aos restaurantes onde tem perto de lugares famosos, porque aí as comidas são mais caras. Venham mais por fora e as comidas é entre 9 a 12 euros o prato. Portanto, o que é que eu recomendo mais? Usem um mapa, usem o mapa ou o Google Maps. Mas atenção, o Google Maps às vezes não dá, às vezes falha. Teve uma vez que queria ir o dia que era para ir às catacumbas de São Calixto, o Google Maps recomendou-me ir a uma certa paragem de autocarro e apanhar o autocarro, que me lembro, era o número 118. E o que é que aconteceu? O autocarro nunca passava ali aos domingos, porque era um domingo por acaso. Portanto, o Google Maps traiu-me nesse sentido. Portanto, às vezes têm atenção aonde vão e para onde vão. Às vezes também as informações online, as informações na internet são um bocadinho contraditórias. Há sítios que não têm sites online oficiais, não é? E temos que ir ver sites que são secundários, não é? Aconteceu-me, por exemplo, que queria ir a uma missa de uma certa igreja e a igreja não tinha um site oficial, então via outros sites. Um site dizia a missa começa às 6 da tarde, o outro dizia às 5, outro 5:30. Portanto, há várias coisas em Roma que a pessoa quer ver e vocês vão notar vários sites que dizem coisas um bocadinho contraditórias, não muito certas. Tenham atenção a isso. Também tenham atenção aos ladrões quando principalmente as senhoras com as carteiras, não é? Com as malas grandes, não é? Tenham sempre cuidado, escondem as coisas, escondem o vosso dinheiro, ponham em vários lugares. Eu comprei, por exemplo, uma carteira que é tipo, fica aqui na cintura, portanto, debaixo da roupa ninguém nota que tem ali algo, tem ali dinheiro, não é? Portanto, é preciso ter muito cuidado com os vossos pertences. Não é? As carteiras têm que estar sempre à frente, as mochilas, bom é viradas para a frente. Principalmente dentro das paragens de metro, que é assim que muita gente, há sempre uns empurrões, umas coisas, e há alguém que passa a mão àqueles que estão ali entre meio e a pessoa não sequer nota, não é? Porque estão tantos encontrões e apertos e coisa, a pessoa não sequer nota que está a ser roubada. Muita atenção quando venham a Roma, infelizmente é desta maneira assim, não é? Tenham cuidado com as vossas carteiras. Tragam um bom calçado, uma boa mochila. Anda-se muito, há muita calçada, portanto o terreno é um bocadinho, não é um terreno em que anda-se assim direitinho, portanto há várias coisas, vários níveis nas ruas e portanto é preciso ter uns bons sapatos, coisas confortáveis, coisas que são fortes. Não venham para lá com saltos altos nem nada porque vão se estragar. Uma boa mochila também, para terem água consigo e enfim, snacks e coisas assim, também é uma boa ideia. Para verem o Papa, não sei se viram o vídeo anterior que eu postei no meu blog e também no YouTube, em que o Papa Francisco deu a sua bênção, deu um beijinho no meu filho Nicholas. Como é que vocês podem ver, alguém pode perguntar, como é que se pode ter esta mesma oportunidade? Às quartas-feiras, todas as quartas-feiras, o Papa dá uma catequese na Praça de São Pedro. Antes de iniciar a catequese, passa com o seu carro, que é o Papa Móvel,
e vai dando, vai dizendo olá às pessoas, dando beijinhos nas crianças, nos bebés. Então como é que vocês podem fazer? Então já sabem que é às quartas-feiras. Há lá no Vaticano, e vou ter aqui um desenho até, espero que vocês possam ver. O Vaticano tem assim a Basílica, tem aqueles braços, não é? Tem ali as colunas de Bernini, aqui tem o obelisco. E para entrar no Vaticano há duas entradas, porque eles fecham a Praça de São Pedro completa, e aqui ao lado é que tem lá máquinas para verificar as carteiras, as mochilas, tudo. A pessoa em si até, aquilo é como se fosse um aeroporto. Tem uma segurança máxima para entrarem na quarta-feira lá. Recomendo irem para lá, se querem lugar mesmo à frente onde estive, não é? Mesmo ali ao pé do Papa, recomendo irem para a fila às 6 da manhã. Porque já começa a formar-se pisos às 6 da manhã, tanto aqui como para ali também. A segurança só abre às 7h30 e depois de entrarem é só seguirem e apanhar aqui, há sempre aqui umas cadeiras postas e venham lá para a primeira fila da frente, não é? Às 6 horas aqui, isto abre às 7h30 e o Papa dá a sua catequese às 10 da manhã, portanto são várias horas, eu sei que é um bocadinho complicado, mas como eu disse, para ir para o Vaticano tem que se dedicar um dia inteiro. Vocês podem fazer na quarta-feira essa oportunidade de verem o Papa, que é chamada Audiência Geral, né? Logo a seguir podem entrar na Basílica de São Pedro e a seguir à Basílica podem ir ao Museu do Vaticano e à Capela Sistina. Podem fazer um dia inteiro, tudo de uma vez, no Vaticano. Não é? O Vaticano precisa ser um dia inteiro lá. Depois, que mais? E também, quando eu fui, por acaso havia muita segurança na rua, via-se muito a presença do exército, porque há sempre ameaças agora, em 2018, estamos a falar, não é? Agora o Papa tem recebido várias ameaças do Estado Islâmico, de terroristas que querem matá-lo, e portanto há o nível nacional de segurança está alto. E portanto via-se em basílicas, em igrejas, em todas as estações de metro, havia sempre um par de soldados com metralhadoras ali a guardarem, a terem ali uma vigilância constante. Não se assustem, é apenas um modo das pessoas sentirem-se em segurança e realmente terem ali um sentido de paz, sabendo que há ali pessoal que está disposto a dar a vida para salvarem vidas das pessoas. Prontos, e é mais ou menos isso. Aprendem um bocadinho de italiano antes de irem. O grazie, que é o obrigado. Prego, que é bem-vindo. Buongiorno, que bom dia. Buonasera, boa tarde ou boa noite. Por favor. Portanto, aprendem as pessoas, os locais. As pessoas locais gostam de um bocadinho que a pessoa vê o turista dar um bocadinho vê que estão a se esforçar para, enfim, falar um bocadinho da língua deles, não é? E pronto, é isto mais ou menos. Eu sei que o vídeo era longo, mas pronto, tive que falar um bocadinho da minha viagem a Roma, as minhas recomendações e avisos para todos que querem ir, façam espero aqueles que estão a pensar em fazerem esta viagem, façam uma viagem segura, bem planeada, porque Roma tem realmente muito para se ver, muito para andar e é uma cidade espetacular. É uma cidade espetacular. Por favor, vayam a Roma. Eu recomendo verdadeiramente irem lá. Só tenho que agradecer ao Nosso Senhor esta oportunidade. Foi uma viagem abençoada. Vou deixar todos estes nomes dos sítios que fui. Também as minhas recomendações e avisos. Vou deixar tudo aí abaixo no vídeo. Vou deixar o link em que, ao clicarem lá, vocês verão a lista disto tudo, não é? Podem rever e guardarem ou talvez aconselharem alguém, se souberem que alguém vai para Roma, podem dar toda esta informação para a pessoa ter uma boa viagem. Queridos irmãos, agradeço a vossa paciência e até para a semana, se Deus quiser.